A alimentação dos circuitos eletrônicos é feita em corrente contínua, CC. Porém, a energia fornecida pelas concessionárias é alternada, CA. Como os circuitos eletrônicos não toleram CA, precisamos utilizar um dispositivo chamado retificador ou conversor CA-CC para transformar a energia disponível comercialmente em alimentação para os circuitos e dispositivos eletrônicos. Temos dois tipos de retificação, meia onda e onda completa. No circuito retificador meia onda, aproveitamos somente o semiciclo positivo da tensão senoidal de alimentação, enquanto no retificador de onda completa, aproveitamos os dois semiciclos da tensão senoidal. Os retificadores de onda completa podem ser de dois tipos, center tap e ponte. Nesta aula, vamos estudar esses dois circuitos e entender o processo através do qual CA é transformado em CC. O circuito retificador de meia onda é composto por um único diodo acoplado à saída do transformador, conforme o esquema mostrado na figura. Na entrada do circuito retificador existe um sinal senoidal, conforme representado na figura. Quando a tensão de entrada VE for positiva, o diodo irá conduzir, pois o anodo estará mais positivo do que o catodo, fazendo o diodo comportar-se como um curto-circuito, fazendo com que a tensão na carga seja igual à tensão de saída. Podemos visualizar a forma de onda na saída do retificador de meia onda através da figura representada no slide. No semiciclo negativo, ou seja, VE menor que zero, o diodo irá cortar, pois o anodo estará mais negativo do que o catodo, fazendo o diodo comportar-se como uma chave aberta e a tensão na carga será nula. Esta figura representa a forma de onda entre os terminais do diodo durante o semiciclo negativo. Nesta situação, o diodo recebe toda a tensão aplicada entre seus terminais, portanto, deve suportar uma tensão de ruptura maior que Vp. Considerando o diodo como ideal, ou seja, não apresenta queda de tensão na junção, podemos calcular o valor da tensão Cc na carga, usando essa fórmula, onde Vp é a tensão de pico. E, para calcular a corrente na carga, devemos utilizar a fórmula representada, onde Vcc representa a tensão contínua na carga. Para calcular a tensão eficaz, ou RMS, usamos esta fórmula, onde Vp é o valor da tensão de pico. O diodo deve ser dimensionado em função da tensão e corrente que ele deve suportar. Entre as informações encontradas nas especificações ou datasheet do diodo, devemos considerar estes itens no momento de especificar diodos para circuito retificador. Para um retificador de meia onda, na especificação do diodo, devemos levar em conta estes limites. Vamos analisar este exemplo. Para um retificador de meia onda, queremos avaliar se o diodo 1N4001 atende às exigências do circuito. Vp igual a 17 volts e, conforme catálogo, VRRM é igual a 50 volts. Então, VRRM é maior que Vp. Portanto, o diodo 1N4001 atende este requisito. Calculamos a tensão VCC através dessa fórmula. Comparando o VCC calculado com o valor de catálogo, observamos que VCC especificado é maior que VCC calculado, então o diodo 1N4001 atende esta exigência do circuito. Para calcular a corrente ICC, utilizamos essa fórmula. A corrente IAV deve ser maior que ICC. Fazendo esta comparação, verificamos que o diodo 1N4001 atende às exigências do circuito. Podemos calcular o valor de VRMS através dessa fórmula. Conforme catálogo, VRMS é igual a 35 volts. Comparando com o VRMS calculado, observamos que o diodo 1N4001 atende esta exigência. Após comparar as exigências do circuito com as características construtivas do diodo 1N4001, concluímos que este diodo pode ser utilizado, pois suas especificações superam as necessidades do circuito. Este circuito possui um capacitor conectado em paralelo com a carga, conforme podemos visualizar na figura. A função deste capacitor é atenuar o ripple existente na tensão Cc retificada.
Quando menor o valor do ripple na tensão de saída, melhor a qualidade deste sinal. É importante lembrar que o ripple representa as componentes alternadas, ou CA, presentes na tensão contínua CC retificada. Estes componentes CA podem, entre outros inconvenientes, inserir ruídos nos equipamentos conectados à fonte de alimentação, prejudicando seu funcionamento. Desta forma, devemos buscar o menor nível de ripple na saída do retificador. Para uma tensão retificada de meia onda, podemos calcular o ripple através dessa fórmula, onde Vp é o valor da tensão de pico alternada em volts, C é a capacitância do capacitor em farads e F é a frequência em hertz do ripple. Retificador de meia onda igual a 60 Hz e retificador de onda completa igual a 120 Hz. R é o valor da carga em ohms. A figura mostra as formas de onda na tensão de entrada azul e na tensão de carga RL, em vermelho. Analisando o funcionamento do circuito retificador meia onda e estas formas de onda, observamos que durante o intervalo de tempo T1, semiciclo positivo, o diodo está conduzindo. Neste período, o capacitor se carrega até o valor de pico da tensão de entrada. Durante o intervalo de tempo T2, o semiciclo negativo, a tensão de entrada é menor do que a tensão na carga, fazendo o diodo cortar, e nesse instante, o capacitor se descarrega através da carga RL. No semiciclo seguinte, novamente positivo, repete-se o processo, ou seja, o diodo volta a conduzir, carregando novamente o capacitor. Se aumentarmos o valor da capacitância, o tempo de carga diminui, porém o valor de pico da corrente também aumenta. Desta forma, é necessário cuidado ao projetarmos circuitos com valores de capacitância elevado, pois o diodo pode ser danificado. Este retificador utiliza um transformador como ponto central, ou center tap, disponibilizando duas tensões defasadas de 180 graus entre si. Nos dois secundários do transformador são ligados dois diodos. Esta figura mostra a tensão no secundário 1 do transformador. Nesta figura, observamos a tensão no secundário 2 do transformador. Podemos notar a defasagem de 180 graus entre as duas tensões. No semiciclo positivo da tensão no primário do transformador VSEC1 está positiva, assim o diodo D1 conduz, pois o anodo está mais positivo que o catodo, e VSEC2 negativa, fazendo o D2 cortar, pois o anodo está negativo em relação ao catodo. Podemos observar esta situação na figura. Também podemos observar nesta figura a forma de onda da tensão no diodo D2, que está cortado, portanto, toda a tensão está bloqueada entre seus terminais. No semiciclo negativo da tensão no primário do transformador VSEC1 está negativa. Assim, o diodo D1 corta, pois o anodo está mais negativo que o catodo, e VSEC2 positiva, fazendo o D2 conduzir, pois o anodo está positivo em relação ao catodo. Podemos observar esta situação na figura. Desta forma, na saída do retificador, temos sempre semiciclos positivos, conforme podemos observar nesta figura. Para calcular a tensão contínua na carga VCC, utilizamos esta fórmula. Podemos perceber que esta tensão é o dobro da tensão CC quando utilizamos um retificador de meia onda. A corrente média ICC-B na carga pode ser obtida através dessa fórmula. A tensão eficaz VRMS é obtida através dessa fórmula. Para dimensionarmos os diodos para o retificador de onda completa com o center tap, devemos levar em conta os seguintes parâmetros. A tensão VRRM obtida através do catálogo deve ser maior que 2 vezes Vp. A corrente AV obtida no catálogo deve ser maior que ICC sobre 2. A máxima tensão eficaz VRMS especificada deve ser maior que a VRMS calculada. A máxima tensão contínua reversa, VCC, especificada deve ser maior que ICC calculada. O retificador de onda completa em ponte, representado na figura, utiliza um transformador comum e 4 diodos. Considerando a forma de onda senoidal na entrada do circuito, percebemos que no semiciclo positivo os diodos D1 e D4 estão polarizados diretamente, portanto, conduzindo, enquanto D2 e D3 estão cortados. Esta situação pode ser visualizada nesta figura. Quando a tensão de entrada está no semiciclo negativo, D2 e D3 estão conduzindo, enquanto D1 e D4 estão cortados, conforme observamos na figura. A forma de onda da tensão na saída do retificador onda completa em ponte é idêntica à apresentada pelo retificador onda completa com center tap, conforme podemos observar pela figura mostrada.
Para dimensionar a tensão VCC, a corrente ICC e a tensão eficaz VRMS, utilizamos as mesmas fórmulas utilizadas para o retificador de onda completa com center tap. Para dimensionar os diodos para o retificador onda completa em ponte, devemos levar em conta os seguintes parâmetros. A tensão VRRM, obtida através do catálogo, deve ser maior que VP. A corrente IAV obtida no catálogo deve ser maior que ICC sobre 2 ou VP sobre RL sobre π. A máxima tensão eficaz VRMS especificada deve ser maior que VRMS calculada. A máxima tensão contínua reversa VCC especificada deve ser maior que VC calculada. Da mesma forma que foi discutido no retificador de meia onda, a colocação de um capacitor na saída do retificador diminui o ripple e aumenta o valor da tensão contínua. Podemos observar o circuito do retificador de onda completa com capacitor na saída nesta figura. Na figura, podemos observar as formas de onda das tensões no secundário em azul e na carga em vermelho para um valor de pico de tensão de entrada igual a 100 volts em um retificador de onda completa com center tap. É importante salientar que a forma de onda no retificador de onda completa em ponte é idêntica à mostrada na figura. Observando esta figura, percebemos o aumento das tensões média e eficaz, bem como redução do ripple em comparação com o retificador de meia onda, que utiliza valores semelhantes de capacitor e carga. O circuito dobrador de meia onda é um circuito eletrônico utilizado para obter valores elevados de tensões CC a partir de tensão CA senoidal. A figura mostra nesse circuito alimentado com uma tensão senoidal. No semiciclo negativo, o diodo D1 está conduzindo e D2 está cortado, fazendo o capacitor C3 se carregar com o valor de pico da tensão de entrada, conforme mostra a figura. No semiciclo positivo, o diodo D1 está cortado e D2 conduzindo, fazendo C2 se carregar até aproximadamente 2 vezes a tensão de pico VP. A figura está mostrando esta situação. O grampeador de tensão é um circuito que adiciona um nível CC, que pode ser positivo ou negativo, a uma tensão alternada. Observando esta figura, no semiciclo negativo, o diodo conduz, fazendo o capacitor se carregar com o valor de pico da tensão de entrada, que, neste caso, é 20 volts. No semiciclo positivo, o diodo corta, como podemos observar na figura. Assim, a tensão na saída passa a ser 20 vezes seno de ômega-t mais 20. Lembrando que 20 equivale à tensão proveniente da descarga do capacitor. Observe que este circuito é a primeira parte do dobrador de tensão representada no item anterior. A figura mostrada apresenta a forma de onda na saída do circuito. O circuito limitador é um circuito que limita a tensão entre dois valores. Podemos ver o circuito na figura mostrada. Esse circuito é usado geralmente como proteção contra excesso de tensão. Analisando o circuito, observamos que, enquanto a tensão de entrada for menor que 3,7 volts, o diodo estará cortado. Assim, a tensão de saída será igual à tensão de entrada, Vs igual a VE. Quando VE for maior que 3,7 volts, o diodo conduzirá e a tensão na saída será constante, igual a 3,7 volts. A figura mostra a curva de transferência desse circuito. Podemos observar nessa figura as formas de onda na entrada e na saída deste circuito.